Resguardei meu direito de, quando o juiz proferir a sentença no processo e eu interpuser recurso ordinário, eu levanto aquele meu protesto como um preliminar de recurso. Eu levanto o meu protesto de cerceio de defesa como um preliminar do meu recurso. Se eu não quiser, por exemplo, esperar por um mandado de segurança, parágrafo 1º do artigo 893 da bendita CLT. Tá? Artigo parágrafo 1º do 893. Então, a letra D está falsa, porque a decisão é interlocutória e dela não cabe recurso de agravo ou de instrumento. Mas das decisões do juiz na execução, cabe o quê? Agravo de petição, tá? Então, questão 3, letra B de bola. Questão 4. Em 30 de setembro de 2008, foi efetuada a penhora de um veículo, olha só, modelo BMW X1, por meio de carta precatória executória. Segunda questão, tem mais 3, viu? Por meio de carta precatória executória. Depois de devolvida a carta, o executado Eliezer Filho, proprietário do veículo, opôs embargos à execução no dia 4/8/2008, dirigindo essa ação incidental ao juízo deprecante. A gente já sabe, né? Embargo à execução, embargo terceiro, tanto faz ser juízo deprecante como juízo deprecado. Mas quem é que julga via de regra? Deprecante. A não ser que os seus embargos de terceiro ou execução versem, discutam unicamente defeitos praticados pelo juízo deprecado. Tio, e se os meus embargos, execução, terceiro, eles versarem ao mesmo tempo sobre erros praticados pelo juízo deprecante e deprecado? Regra geral, a competência é do deprecante. Só vai ser do deprecado quando os embargos versarem unicamente sobre vícios praticados pelo juízo deprecado, redação da súmula 419 do TST. Vamos lá. Em seus embargos, alegando a existência de vício grosseiro, o embargante apontou para a irregularidade na avaliação do bem, uma vez que constou do auto da constrição judicial, o auto de penhora, tá? Sua avaliação no valor de 15 mil contos. Eu fiz uma BMW X1, 15 mil conto, a bicha tá batida, né? Abatida, tá com o motor batido, ela tá pra sucata só, né? É só para as peças, né? Bota nada, só se for em cima do reboque, ela bota na calcaia, né? Aí, logo, por força do princípio da execução menos gravosa ao devedor, requereu a reavaliação do bem, sob pena de nulidade da execução. Com base nesse caso, é correto afirmar que o juízo deprecante, quem foi que praticou o ato viciado? O deprecado, que a precatória não foi para lá? Não foi o deprecado que mandou penhorar a BMW? Então foi o oficial que avaliou errado. Ele estava a serviço do juízo deprecado. Então vamos lá. Aí o juízo deprecante, quer dizer, ele pode tanto apresentar num como no outro, mas a competência é do deprecado. Aí, com base nesse caso, é correto afirmar que o juízo deprecante deve remeter os autos ao juízo deprecado, uma vez que o ato de avaliação foi por ele deprecado praticado, sendo a sua competência para decidir. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês, esse negócio bem besta, mas vai que cai, né? Vai que cai. Quando vai a carta precatória, deprecante manda a carta precatória para o juízo deprecado. Raciocina, pensa, pensa, pensa. É só raciocínio, pense. Você pode apresentar os embargos de execução tanto no juízo deprecante quanto no juízo. Mas se a questão disser que quando você foi apresentar os embargos, a carta precatória já tinha voltado, você vai apresentar onde? Só onde? Pensa, não responde não, pensa, que ganha, não é quem responder primeiro não, negócio de mulher do padre aqui não, viu? É quem responder certo. Quando você foi apresentar os embargos lá no juízo deprecante, a carta precatória já tinha voltado, então tu vai apresentar onde? No juízo? Ai, que burro, eu errei, não foi? Quando, jumento, burro. Quando você foi apresentar a carta precatória no juízo, quando você foi apresentar os embargos no juízo deprecado, a carta precatória já tinha, acho que eu acertei agora, né? A carta precatória já tinha voltado, se devolve. Bicha véia, já tinha voltado, o correto é devolvido. A bicha véia abusada já tinha sido devolvida. Aí você vai apresentar agora só onde? No deprecante.
Nem que ele volte para ser julgado pelo deprecado, mas vai ser apresentado só um deprecante se a carta precatória já tiver voltado. Mas a questão tem que dizer isso, tá? A questão tem que dizer isso. É meio lógico, né? Se a carta voltou, foi devolvida, como é que você vai botar? Aí apresentar, vai, juiz, pega aqui, não está mais lá. Vai. Né? Não, a COD é recurso. Mas seria o equivalente, deprecado, seria a COI de quem seria sim, senhor. Tá, seria sim, senhor. Então, letra A é o quê? A verdadeira, não? Letra A é a verdadeira. Aí, letra B, deve realizar o julgamento antecipado da lide? Não, porque ele não tem competência para julgar. Quem deve julgar é o deprecado. Letra C, deve determinar a perícia? Não, ele tem que mandar para o deprecado, que o deprecado que julga. E letra D, não deve conhecer dos embargos. Ele não pode nem fazer nada, porra, porque ele não tem competência nesse caso do deprecado, tá? Viu que tá começando a melhorar ela, não tá? Depois, quando chegar na quinta, vocês já estão pedindo, pelo amor de Deus, caia na prova, tá? Caia na prova. A liquidação tem por objetivo a apuração do... Eu tinha um amigo meu de faculdade que ele dizia assim, quaddebeto. É o quaddebeto, é o quantum debeto ou quantum debeato, eu não sei porque... É o quantum debeto, deixa eu contar para você. Você não sabe qual é a pronúncia correta latina, porque latim é uma língua... Bom, mas se fala no Vaticano, se arranha no Vaticano. Não, tem até gibi em latim. Mas a escrita em gibi em latim no Vaticano. Mas pelas redondezas, né? Pelas banquinhas da redondeza. Tem gibi em latim, mas é zoado, é para os padrecas ali ficar, né, lendo gibizinho, que o cara vai embora da casa dele pro Vaticano, mas gosta de ler gibi. Para treinar o latim, mas a língua escrita, a falada, a gente não sabe qual é a pronúncia correta, a gente só suspeita, tá? Só não é quaddebeto, né, porra? Mas ou quantum debeatur ou quantum debetur, tá? Aí tu escolhe aí com a mais bonitinha aos teus ouvidos. A liquidação tem por objetivo a apuração do quantum do quaddebeto nas sentenças proferidas de forma ilíquida e que tenham deferido, ao menos em parte, a pretensão deduzida. De acordo com a CLT, assinale a alternativa que indica as formas possíveis de liquidação de sentença. Cadê? De liquidação de sentença. De liquidação da sentença nas obrigações de dar, pagar, né? De dar, pagar. E caso o juiz conceda às partes, prazo para manifestação, impugnação. Vamos lá. Esse prazo modificou. Então a gente vai, hoje não teria resposta, seria nula a questão, mas a gente vai alterar o prazozinho aí, tá? Então vamos lá. A liquidação pode ser por cálculos, arbitramento ou por artigos. O engraçado, tu tá vendo aí, ó, artigos, cálculo, arbitramento? Tu tá vendo cálculo, arbitramento e artigos? Tá vendo? Ontem eu estava dando essa aula, aí um aluno perguntou, um aluno perguntou, tio, e tem uma ordem? Cara, não existe uma ordem, porque você não faz as 3 liquidações nessa ordem. Ou a liquidação é por cálculos, ou a liquidação é por arbitramento, ou a liquidação é por artigos. O problema é que na lei a ordem está assim. É ridículo isso. Essa questão é ridícula, mas não interessa. Porque tanto faz a ordem não vai alterar o produto, porque você só faz uma ou outra. Mas é assim, bebê. Isso é absurdo, não. E se o juiz... Transparência. O problema é que esses absurdos são absurdos, eu concordo. É um absurdo da FGV, mas você encontra isso na prática. Do juiz querer que seja feito daquele jeitinho que está ali. Sem querer desviar 1 centímetro da letra dura da lei. Tu entendeu? Então, até os erros que a FGV comete, os absurdos, eles nos ajudam a encarar a vida real do jeito que ela é, tá? Sem retirar o erro ridículo aqui, tá? Da FGV, mas acaba que a gente aprende. Então, só não vai ser nula a questão, porque, é claro, né? Porque a lei fala cálculo, arbitramento, artigos, que é nessa ordem ridícula. Artigo 879 da CLT. Só vai mudar uma coisa. O prazo era de 8 dias, hoje o prazo é de 10, tá? O prazo era de 8 dias. Oi?
colocar o artigo a forma mais chata. A liquidação por artigos é a mais chata que tem. Mas aí, na hora da prova, você consegue matar a liquidação por artigos, que ele vai te dar sempre uma expressão. Sempre que a resposta for liquidação por artigo, sempre ela vai vir acompanhada da expressão fato novo. Fato novo. Aqui, de novo, não tem nada, né? É fato novo. Fato novo. Então, é batata. Falou em fato novo, sabe o que é? Fato novo! Vou ler mais não, essa porra. Liquidação por artigos, tá? Liquidação por artigos. Tranquilo? Agora, o prazo não é mais de 8 dias, o prazo é de 10, tá? Que é o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Obrigado, Natanel. Parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Então, letra A é a resposta. Não é ridículo. A não, né? B, né? Cálculo, arbitramento, artigos. Perdão. Hoje é 8 dias, antes era 10, hoje é 8 dias. O prazo é comum. Não era 8, não? Aí mudou. Então eu alterei já. Tá. Tem razão. Natália, tem razão. Desculpa, o prazo não precisa mudar não, tá? O prazo era de 10 dias comum. 10 por 2. Desculpa. Burro. O prazo era de 10 dias sucessivos. 10 para um, 10 para outro. Hoje, o prazo é de 8, Valentanel. O prazo é de 8 dias, tá? O prazo é de 8. É comum. É um prazo de 8 dias por 2, tá? Perdão. Aí, se não passar, eu te mato, viu? Não passar, eu te mato. Tá certo? Não passar, eu te mato. Vai me substituir aqui no curso, se Deus quiser, né? Corrigindo até o pai, né? Até o pai. Parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Aí fica a letra B de bola, tá? Letra que eu corrigi, acabei que eu corrigi, né? Letra B de bola. Questão 6. A requerimento também, eu tenho um filho assim. A requerimento do credor, questão 6. A requerimento do credor, olha, cuidado com o que eu vou dizer agora, tá? A requerimento do credor, e após não localizar bens da pessoa jurídica ex-empregadora, o juiz desconsiderou a personalidade jurídica numa reclamação trabalhista, incluiu um dos sócios no polo passivo e citou para pagamento. Este sócio, então, depositou a quantia exequenda, mas pretende questionar o valor da execução. Assinale a linha correta. Tio, toda vida que eu resolvo uma questão dessa, eu fico em dúvida entre embargos à execução e embargo terceiro. Olha, o pior é que eu vou dizer que a dúvida não é só sua, não. É do senhor, não, dessa vez não, tá? Dessa vez não. É porque existem muitas questões de concurso com a resposta errada e sem alterar o gabarito. Então, presta atenção que eu vou te dar, a FGV ela não erra. Nisso aqui ela não errou. Eu vou te dar o gabarito, eu vou te explicar do jeito que é para ser. E principalmente após a reforma. Na verdade, o que acontecia, o erro maior é porque essas questões eram anteriores à reforma. Aí tinha uma dúvida se o sócio opunha embargo de execução ou embargo de terceiro. Com a reforma trabalhista ficou bem claro. Então, existe a possibilidade de você em casa, nesses aplicativos, nesses sites de concurso, né? Ou de OAB, você pegar questões que são anteriores à reforma e essas questões elas terem um gabarito diferente do que eu vou dar. Tá? Por quê, tio? Porque antes da reforma o mundo todo tinha dúvida. O TST já tinha deixado bem claro, mas o mundo todo tinha dúvida. Após a reforma a dúvida se dissipou. Então bora para cá. Vamos lá. Entenda, você aprendeu com o pessoal do regular, né, que teve aula teórica, vocês aprenderam com a professora Rosângela ou com a professora Camila na parte de personalidade civil. E você sabe que a personalidade dos sócios é diferente do da sociedade. Os bens dos sócios são diferentes do da sociedade. Aí você bota a mão na cintura de ovo e diz assim, mas o senhor é microempresário. Os seus bens respondem pelas dívidas da sua empresa. É verdade. Mas os meus bens responderem pela dívida da empresa, isso é uma coisa. Os meus bens se confundirem com os bens da empresa, isso é outra coisa. Tá? Os meus bens são meus. Agora, na hora que eu não tiver dinheiro para pagar o povo do curso, tá certo? Aí os meus bens entram na brincadeira. Mas a minha personalidade é diferente da empresa, CPF 511, CNPJ 21802, né? Aí o resto você vai ter no site lá, né? No próprio site lá embaixo tem o CNPJ, se você quiser entrar com ação contra mim, tem lá bem direitinho. O endereço, eu não fujo de ninguém. CNPJ, endereço para você me encontrar e me citar, viu? Eu não fujo não.
Fujo não. Né? Aí você tem os bens do professor Alexandre Teixeira são diferentes dos bens do sócio. Essa câmera e este microfone e esses bilotos aqui, eles não pertencem ao Alexandre Teixeira, pessoa física, pertencem ao curso professor Alexandre Teixeira, tá? São bens da sociedade que não se confundem com os meus, tá? Até porque o curso Alexandre Teixeira, né, presencial é uma pessoa jurídica. O Alexandre Teixeira online é outra empresa, é outra pessoa jurídica, inclusive tem um sócio, que o sócio é minha irmã, tá? Então vamos lá. É que vai acontecer. Vai acontecer que você se estressou comigo e você vai entrar com ação contra alguém. Você não pode entrar com ação contra mim. Ah, é porque o senhor não cumpriu o acordado, né? O senhor disse que as aulas iam ser aqui, as aulas do Rafael foram na aldeia alta. O senhor disse que não ia ter aula dia de sábado, e houve 2 aulas no sábado o dia inteiro. O senhor descumpriu o contrato, beleza, né? Beleza, se você quiser entrar com ação, você pode entrar. Só que você não pode entrar com ação contra mim, pessoa física. Você não celebrou contrato comigo. Celebrou contrato com quem? Com o curso professor Alexandre Teixeira. Acho que é nem o seu nome da empresa. AC Alexandre Teixeira. Acho que é assim, AC Alexandre Teixeira Filho ME, um negócio assim. AC Alexandre Teixeira Filho ME. Inclusive no seu contrato está assim. Então se você entrar, presta atenção, se você entrar com ação contra mim, por exemplo, entrar com ação contra mim, você vai dar com os burros na água, porque minha pessoa física, que a primeira coisa que eu vou fazer na contestação, eu vou endereçamento, qualificação, fatos, eu vou abrir logo uma preliminar de legitimidade passiva, porque eu sou parte legítima, o pior, tu vai ser condenado no horário advocatício. Na hora que o juiz disser, reconheça a ilegitimidade do sócio Alexandre Teixeira, tá? Ele vai te condenar a pagar o meu advogado, né? Como vai ser cível, entre 10% e 20% sobre o valor da causa, para largar de ser besta, tá? Então você vai ter que entrar contra a pessoa jurídica, curso Alexandre Teixeira, que é o nome de fantasia, AC Alexandre Teixeira Filho ME. Aí você entrou com a ação, ganhou, a decisão transitou em julgado, vamos executar. Aí tu foi executar, aí o mandado cumprido e eu não garanti o juízo, eu não fiz nada, nem paguei, nem garanti o juízo para embargar a execução. Aí você pediu o juiz que ele através do convênio com Bacen Jude, que ele bloqueasse minha conta, a conta bancária minha não, conta bancária da empresa. No Itaú, no Santander não tinha nada, tinha 98 centavos, igual a do seu Renato, 98 centavos. Aí foi lá no nome daquilo, cartório registro de imóveis, num cartório de distribuidor, não tinha nenhum imóvel no nome. Foi no Detran, não tinha nenhum carro no nome da pessoa jurídica. E no Instagram, o tio Alexandre Charuto. O vizinho me deu, foi. Charuto, tomando vinho, né? Deitado lá, no futon. Olha, viajando, olhando para os cantos, homem. Um nego rei feio desse. Um nego rei feio desse tendo dinheiro. Escondendo dinheiro. Eu aqui na Pindaíba, esse nego feio aí, né? Escondendo dinheiro. Rapaz, eu vou pedir ao juiz para pegar, penhorar os bens dele. O que é que você faz? Você pega meu Instagram, vai no... Ajuda aí, como é que é? Ata, esqueci ontem, ata notarial, vai no cartório, abre o meu Instagram, que ele é aberto, aí você bate cópia, tira foto, o cartório autentica e faz uma bendita ata notarial. Aí você, olha o seu juiz, tô na Pindaíba, olha o sócio, olha o empresário individual, como é que tá aqui, a minha foto, né? Na Pindaíba, aí eu tô aqui, aí seu... Oi? Rapaz, o barquinho, quem tem esse iate é o seu Renato, eu não alcancei essa graça ainda de ter um iate, mas o seu Renato tem, né? Aí o juiz faz o quê? Sem desconsiderar a personalidade, coisa mais comum do mundo, o maior vacilo, sem desconsiderar a personalidade jurídica, o que é que o juiz faz? Manda bloquear a minha conta e penhorar os meus bens. Ô, bicho! Ele não desconsiderou a personalidade da sociedade.
E a minha personalidade é diferente do sócio. Por mais que os meus bens respondam, mas são diferentes dos da sociedade. Eu, como sócio, não tenho nada a ver com esse processo. Na hora que o juiz mandar bloquear minha conta bancária e penhorar e garantir o juízo com os meus bens de sócio, de pessoa física, eu venho de lá para cá e oponho embargos de terceiros. Por quê? Porque como eu não faço parte desse processo, meus bens, né? Meus bens e eu entramos nessa execução. Como Pilatos entrou no credo, de repente, do nada, eu oponho embargo de terceiro. E eu garanto a você que eu vou ganhar. E mais uma vez você vai ser condenado a quê? A pagar o honorário de sucumbência ao meu advogado. Tio, qual é o procedimento correto? O procedimento correto é você pedir ao juiz mostrar o Instagram direitinho, ato notarial com as fotos direitinho. Você mostrar que eu tenho dinheiro. Assim, não tenho não, né? Só dizendo lá no exemplo. Status. Na verdade, tu sabe que vida de Instagram é mentirosa, né? Vida de Instagram é mentirosa. Ali, meu filho, é a casa do vizinho, que de vez em quando eu alugo, vou passar o final de semana lá. É fake. Gostei, senhor Nato. É fake. Aí você mostrou lá. Aí você pede a desconsideração da pessoa jurídica. A chamada em inglês é disregard doctrine. Ou então lift the corporate veil. Você lá vai levantar o véu da corporação. O que é que está acontecendo? Eu deixo a empresa aqui na minha frente e eu fico lá de trás só no bem bom. Deixo a empresa como escudo e fico só no bem bom. O que é que o juiz vai fazer? Recebe a tua petição de desconsideração da pessoa jurídica. O juiz me intima, me dá um prazo de 15 dias para eu manifestar. Me manifestei. Ele não acatou minha manifestação. Aí o juiz, em decisão fundamentada, o juiz ele desconsidera a personalidade, ele levanta. Na hora que o juiz levantar o véu da corporação, quem é que ele vai ver? O sócio, né? Aquele sustinho. Levanta o. Né? Assou, eu lá todo, né? Assou, aí tu levantou. Quando ele vem para mim, ele me cita para eu passar a fazer parte do processo de execução. Os meus bens serão penhorados para a garantia do juízo. E se eu quiser discutir a execução, se lembre que eu não sou mais um terceiro. Eu não entrei no processo como Pilatos entrou no credo. Houve desconsideração, eu fui citado, meus bens penhorados, hoje eu faço parte do processo. Então, a minha defesa não são embargos de terceiro. Minha defesa serão embargos à execução. Tá? Resposta à questão. Embargos à execução. Criou, né? Criou. 855A da CLT. Incidente de desconsideração. Meu filho, você quer dar aula aqui comigo? Vamos lá. Bora pra cá. Aí a pergunta a vocês. Houve ou não houve desconsideração? Houve, desconsiderou, incluiu o sócio no polo passivo e citou. Ele foi citado, virou parte. Não é mais um terceiro, ele é parte. Então, embargo à execução. Qual a resposta? D de dado, embargo à execução. Questão 7. No acordo coletivo em vigor, presta atenção que eu vou dizer para você. No acordo coletivo em vigor, firmado pela empresa Pluma Comércio de Óculos Limitada, existe uma cláusula na qual os seus empregados podem adquirir as mercadorias lá produzidas a preço de custo. Emerson, empregado desta firma, pretendia comprar um par de óculos, mas o empregador exigiu que ele pagasse também o valor da margem mínima de lucro do comércio local. Diante do ocorrido, assina a alternativa que contempla a ação que, de acordo com a CLT, deverá ser ajuizada por Emerson para fazer prevalecer o seu direito. Esse direito de comprar as mercadorias da loja a preço de custo é previsto em quê? Em convenção coletiva de trabalho. Tanto os empregados quanto os empregadores, tanto o sindicato de patrão quanto o sindicato de empregado, eles devem cumprir não só as convenções coletivas, mas eles devem cumprir as convenções coletivas, os acordos coletivos e as sentenças normativas. Quando, presta atenção, olha a dica,
Quando o empregador ou o sindicato do patrão, ele deixa de cumprir uma cláusula de convenção coletiva, ele deixa de cumprir uma cláusula de acordo coletivo, ele deixa de cumprir uma sentença, não é uma sentença qualquer, é uma sentença normativa. Se você quiser que essa cláusula de convenção coletiva seja cumprida, que essa cláusula de acordo coletivo seja cumprida, que essa sentença normativa seja cumprida, qual é a medida? Ação de cumprimento. Tio, e se for uma sentença judicial individual? Se ela não for sentença normativa, porque a sentença normativa é a ação de cumprimento, para cumprir. E a sentença individual, não sendo normativa, a sentença de vara descumprida, ação de execução. Quando a sentença individual, tá, ela é descumprida, a ação de execução ou simplesmente a execução. Quando a sentença normativa não é cumprida, é ação de cumprimento, artigo 872 da CLT. Então, para fazer cumprir cláusula de convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa, ação de cumprimento, artigo 872 caput da CLT. Caput não, artigo 872 parágrafo único da CLT, tá? 872 parágrafo único. Qual a resposta? Letra C de casa. Questão 8. A sociedade empresária V Limitada, executada em ação trabalhista, apresentou embargos à execução, arrolando testemunhas, o que foi indeferido pelo juiz ao argumento de que não se tratava de processo de conhecimento. Sobre o caso apresentado, a assinale é correta. Olha, deixa eu dizer para você, processo de conhecimento, processo de execução e o finado processo cautelar, todo processo admite oitiva de testemunha se for necessário. Porque se não for necessário, aí o juiz faz o quê? Ele não ouve a testemunha. Mas se houver necessidade de se arrolar ou de se ouvir testemunha, o fato de ser processo de execução não tem nenhum problema. A própria CLT diz isso no parágrafo 1º do artigo 884 da CLT. O parágrafo 1º do artigo 884 da CLT, ele é bem claro. Se for necessário a oitiva de testemunha, o juiz, a parte arrola e o outro caboclo, o juiz lá vai fazer o quê? Ouve. Agora, se a oitiva for desnecessária, ele dispensa a produção de prova, tá? Parágrafo 1º do artigo 884 da CLT. Aí tu olha assim pra mim, faz uma cara assim, cheia, bem novinho, ficar cheio de ruga, tá falando assim. Professor, em que situação, professor, haveria, por exemplo, a oitiva de testemunha? Bicho, se nos embargos à execução, você alegar, por exemplo, nulidade de citação. Tipo, eu peguei um caso, quando eu advogava, isso tem mais de 20 anos. Isso foi em 1998, então já são o quê? 21 anos esse processo. Em 1998, chegou lá no escritório, já na fase de execução. Eu falei aqui, Lourenço, acho que eu falei aqui, tu aumentou até, tendo um dos vídeos aí, mas do curso regular, não do curso de resolução de questão, que é o Sol que Cai. Foi o que aconteceu. Esse advogado tributarista, lembra? Ele entrou com ação, eu falei na aula sobre nulidade de citação. E aí o advogado tributarista, ele fez o quê? Foi contratado por um escritório, por uma empresa de tributário, recurso tributário de Porto Alegre, a empresa fechou, foi embora, não pagou ninguém, beleza. Ele entrou com reclamação, tranquilo. Vara de Fortaleza é competente, porque aqui foi colocada a prestação de serviço, artigo 651 da CLT. Mas ao invés de ele dar o endereço de Porto Alegre, ele deu o endereço daqui, e a empresa fechada. Ah, não tem problema. A empresa fechou, foi, o AR voltou. Que nada. Ele contratou uma pessoa para quê? Para ficar na porta esperando o AR. Quando o AR chegou, ele assinou como se porteiro ele fosse da empresa. E aí houve revelia no processo de conhecimento. A empresa lá do Porto Alegre só tomou conhecimento do processo já na fase de execução. E nos embargos à execução, quando a conta bancária foi penhorada, e nos embargos à execução, eu aleguei nulidade da citação e pedi a oitiva de testemunha e o juiz deferiu, tá? Então é perfeitamente possível a oitiva de testemunha, ainda que em processo de execução. Não por um princípio qualquer, da ampla defesa do contraditório, mas por expressa previsão na CLT, parágrafo 1º do artigo 884. Então, qual é a resposta correta? Aí o juiz disse assim, o que foi indeferido pelo juiz, beleza, ele pode indeferir a testemunha? Pode indeferir, se ela for o quê?
desnecessária. Mas dizer que não se trata de processo de conhecimento e que no processo de execução não cabe testemunho, isso está falso. Então, decisão correta? Não, está errada. Errada a decisão do juiz, pois era cabível a prova testemunhal em sede de embargos à execução, podendo o juiz indeferir às testemunhas, se desnecessários os depoimentos, tá? Então, questão 8, letra C. D não, pô. B de bola, né? Eu entendi B que eu já tô velho. B de bola. Letra C, errada. Beleza. Sendo cabível a prova testemunhal. Não podendo deferir, pode. Ele pode sim deferir a testemunha, caso ele ache que a oitiva dela seja desnecessária, mas ele indefere em decisão fundamentada, tá? Questão 9 na 10 eu vou às perguntas, tá? Eu me empolguei aqui com a resolução de questão. Eu adoro execução, né? Lembrando a você que está assistindo esse vídeo, antes de você resolver essas questões, vá no YouTube, TV Sat, e pegue lá os 3 vídeos sobre a teoria disso aqui, que senão você vai se perder, tá? Vamos lá. Questão 9. A sociedade empresária Beta S.A. teve a falência, obrigado, meu herdeiro, né? Teve a falência decretada durante a tramitação de uma reclamação trabalhista, fato devidamente informado ao juízo. Depois de julgado procedente em parte o pedido de diferenças de horas extras e de parcelas rescisórias, nenhuma das partes recorreu da sentença, que transitou em julgado dessa forma. Se transitou em julgado, execução agora é uma execução definitiva. Teve então início a execução com a apresentação dos cálculos pelo autor e posterior homologação pelo juiz. Diante da situação, assinale a correta. Deixa eu te explicar, tá? Vocês aprenderam com a professora Rosângela do curso regular, né, professora de empresarial, vocês aprenderam sobre falência. E você sabe que quando a empresa tem a falência decretada, além dela perder a sua personalidade jurídica, ela passa a ser um ente despersonalizado, chamado de massa falida. Assim como o morto morre, não, o morto morreu não, a pessoa só morreu vivo. O vivo morreu e ficou morto. E aí ele perdeu sua personalidade, ele virou apenas um espólio, né? Que é o conjunto de bens sem qualquer dotação de personalidade jurídica. Então, quando a empresa, a sociedade vai à falência, ela perde a sua personalidade e vira apenas um conjunto de bens materiais e imateriais chamado de massa falida, tá? Massa falida. Quando acontece isso, o juízo que decretou a falência, ele se torna o famoso juízo universal da falência. E esse juízo universal da falência é como se ele fosse um grande ímã, né? É como se fosse um X-Men. Qual X-Men? O Magneto. Ele atrai todos os metais para ele. Então, o juízo universal da falência vira um ímã, vira um magneto, atraindo todos os processos contra a empresa falida ou contra a massa falida, atraindo todos os processos já propostos, até mesmo antes da falência. E os que vão ser propostos após a falência, atrai toda a competência para o juízo falimentar. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu dou aula de quê? Bora, rapaz. Trabalho, processo, trabalho. Diz para mim qual é o único processo que não vai. O trabalhista. O único processo que não é atraído, porque ele é de alumínio, não é de ferro, né? O único processo que é atraído, porque é de alumínio, não é de ferro, é o processo trabalhista. As reclamações trabalhistas já propostas antes da falência e as reclamações trabalhistas propostas após a falência, elas são propostas mesmo na Justiça do Trabalho. São propostas na Justiça do Trabalho. Tio, e aí, não tem nenhuma exceção? Tem. Quando é que o processo trabalhista ele vai ser atraído pelo juízo falimentar? O processo trabalhista só vai ser atraído pelo juízo falimentar na fase de execução. Quando o processo trabalhista chegar na fase de execução, ele deixa de ser de alumínio e passa a ser de quê? De ferro. E vai ser atraído pelo juízo falimentar.